Sejam todos bem-vindos. Nesta noite, 25 de janeiro, damos início à formação continuada do primeiro semestre de 2023. Este momento é destinado aos docentes, discentes, coordenadores de cursos, colaboradores técnicos administrativos do Centro Universitário de Brusque, Unifeb e comunidade em geral. O encontro desse semestre traz o tema Unifeb 50 anos, um passado e um presente de futuro. Registramos e agradecemos a presença da senhora professora Rosemarie Glatz, magnífica reitora da Unifeb e presidente da FEB, senhor professor Sérgio Rubens Fantini, excelentíssimo vice-reitor, pró-reitor de administração da Unifeb e vice-presidente da FEB, senhor professor Sidney Gripa, pró-reitor de graduação da Unifeb, senhora professora Edneia Pereira da Silva, pró-reitora de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura da Unifeb, senhor professor Leonardo Ristel, diretor do Colégio Unifeb, senhora professora Rafaela Borrachzuk Venturelli Knop, supervisora de pesquisa e coordenadora do curso de Engenharia Química e da editora da Unifeb, senhor professor Fernando Merizio, representando os autores do livro Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais, Guia Prático para uma Docência Inovadora, que será lançado nesta noite, e a senhora professora Gisele Cristine Mondardo Brondalize, representando também os autores do livro Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais, Guia Prático para uma Docência Inovadora, que será lançado nessa noite. A abertura da formação continuada, 2023.1, está dividida em dois momentos. Inicialmente, teremos a fala da gestão superior, tanto do Colégio Unifeb quanto da Unifeb, falando sobre Unifeb 50 anos, com foco no momento atual. No segundo momento, teremos o lançamento do livro Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais, Guia Prático para uma Docência Inovadora, produzido por nossos professores e editado pela editora Unifeb. Durante todos os dias da formação continuada, das 17 às 18, serão ofertadas oficinas sobre construção do plano de ensino e orientações para o plano de aula, diário eletrônico e estratégias didáticas para aulas take-home. Amanhã, quinta-feira, 26 de janeiro, apresentaremos a palestra As Instituições de Ensino Superior, o papel do professor e o futuro do trabalho, com o professor Luciano Sattler. E no encerramento da formação continuada, sexta-feira, 27 de janeiro, teremos a palestra Como acolher a pessoa com deficiência em sala de aula, dicas e práticas, com a professora Ana Paula Santos Siqueira. Inscrições e mais informações estão disponíveis no site da instituição, unifeb.edu.br. Vocês receberam o caderno institucional, onde consta o calendário acadêmico com as principais atividades, datas e prazos. Se por acaso alguém ainda não recebeu, pode retirá-lo na entrada do evento. Informamos também que ao término do evento será disponibilizado um link da avaliação da formação continuada no grupo de WhatsApp dos docentes. Pedimos que participem avaliando o evento para que possamos sempre melhorar. Com a premissa de trabalhar comprometida com o conhecimento e o desenvolvimento das pessoas, a história da instituição começou a ser escrita em 1973, em Brusque, onde a Fundação Educacional de Brusque, FEB, foi pioneira no ensino superior. Desde então, muito mais do que formar profissionais qualificados, trabalha diariamente para formar cidadãos éticos, com senso crítico e preparados para os desafios do mercado de trabalho e da vida. Da mesma maneira que se compromete com a educação, a FEB, mantenedora do Centro Universitário de Brusque, Unifeb, graduação e pós-graduação, e do Colégio Unifeb, Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, também se preocupa com o desenvolvimento de sua comunidade. Com a missão de atuar no ensino fundamental, médio e superior, desenvolvendo seres humanos comprometidos com a qualidade de vida. Que este ano seja de reencontro, renovação, valorização e orgulho de tudo que já vivemos até chegar aqui. Bem-vindos a 2023. Apresentaremos agora o vídeo institucional em comemoração aos 50 anos da FEB.
O vídeo reflete um pouco das experiências que nossos estudantes vivenciam ao longo de suas trajetórias escolar e acadêmica. A FEB é colégio, graduação e pós-graduação, e ano após ano tem reafirmado seu compromisso com a educação de excelência e com o desenvolvimento regional, por meio do ensino, pesquisa, extensão e cultura. Minha querida filha, hoje você completa uma etapa importante em sua jornada de conhecimento. Saiba que a conquista de hoje começou lá atrás, quando eu ainda te tomava pela mão e, ao seu lado, guiava o seu caminho passo a passo rumo à direção certa. Você sempre foi muito curiosa, com vontade de aprender cada vez mais. Poder acompanhar essa curiosidade, gerando novas descobertas que, por fim, se transformavam em aprendizados, foi uma das grandes alegrias que eu já senti. Pouco a pouco pude ver você crescer com a Unifeb, aprender coisas novas, fazer amizades duradouras, viver novas experiências. Muito mais que uma boa aluna, vi você se transformar em um ser humano incrível. Se há uma coisa que tenho a lhe ensinar, é que o conhecimento traz consigo grandes responsabilidades. Todo aprendizado só é completo de fato quando utilizado para o bem das pessoas ao nosso redor. Inspiração, inovação, qualidade, tecnologia, experiência. Tudo o que aprendemos deve ser uma ferramenta para transformar o futuro de todos. A história continua. É assim que fortalecemos cada vez mais a educação. Há sempre coisas novas para descobrir, para aprender e para contribuir com a comunidade. É isso que significa fazer parte de um legado pioneiro que atravessa gerações. Um privilégio e uma responsabilidade. Um caminho que continuo a percorrer, mas agora com o coração cheio de orgulho e alegria, tendo você mais uma vez ao meu lado para juntos transformarmos o mundo. Unifeb, 50 anos. É nossa, é daqui. Dando continuidade à programação, vamos para o segundo momento desta noite. Iniciaremos agora o lançamento do livro Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais, Guia Prático para uma Docência Inovadora. Convidamos para deixar a sua mensagem a professora Rafaela Borrachizuki Venturelli Knop, coordenadora da editora da Unifeb, coordenadora do curso de Engenharia Química e supervisora de pesquisa da Unifeb. Só um pouquinho. Gostaria de cumprimentar a professora Rosemarie, magnífica reitora, e em seu nome cumprimentar os demais, todas as autoridades mencionadas pelo protocolo, todos os professores, colaboradores da Unifeb aqui presentes. Eu gostaria de especialmente cumprimentar os professores e colaboradores da Unifeb, né, de uma forma muito especial, já que todo esse evento foi preparado pensando em vocês. Algumas pessoas acreditam que as coisas mudam rápido demais. E que bom que as coisas são assim. Sair da nossa zona de conforto é a única forma de nos tornarmos melhores. É sempre um desafio abandonar o que já está dando certo de alguma forma para tentar algo novo. Nos traz uma insegurança e com ela um frio na barriga. Talvez o frio da barriga como daquela criança que sente ansiedade de ir para a escola no primeiro dia de aula.
E é tão gostoso ver o quanto essas crianças amadurecem e já se preparam sozinhas no dia seguinte, não é? Dá um orgulho. Assim se sentem os autores dos nossos livros, os livros publicados pela editora da Unifeb. São pais de professores que tentam ensinar os melhores caminhos. O livro de metodologias ativas e tecnologias educacionais, Guia Prático para a Docência Inovadora, que será lançado esta noite, pretende nos tirar da zona de conforto, quem sabe nos fazer lembrar como eram os tempos de criança, em que sentíamos aquele frio na barriga. E que delícia que é ouvir quando os senhores professores relatam as suas experiências de formas tão exitosas. E aí, isso também nos inspira e nos impulsiona para os novos tempos que vivemos. Tempos esses que mudam rápido demais, e que bom, porque nós precisamos nos adequar para as novas coisas que estão vindo por aí, para os novos alunos. Na qualidade, então, de coordenadora da editora da Unifeb, eu gostaria de agradecer imensamente o trabalho e a dedicação da Jamaica e do Peterson, que não mediram esforços e trabalharam incansavelmente para materializar ideias dos nossos organizadores, dos nossos autores. E gostaria ainda de agradecer e parabenizar todos os autores, especialmente os organizadores da obra, o professor Gripo, o professor Fernando e a professora Gisele, que prontamente nos atenderam e tiraram todas as nossas dúvidas para que esse evento pudesse acontecer hoje. Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade para lembrar a todos que a chamada para publicação, submissão de materiais para publicação pela editora, ela está aberta conforme o edital número 89 de 2022. Ele foi lançado no finalzinho das nossas atividades no ano passado e a gente está recebendo materiais, né, até o dia 19 de junho, por meio do e-mail da editora, o editora@unifeb. Então, quem tiver interesse em publicar, né, seus materiais pela editora, é só submeter. Muito obrigada a todos e boa noite. Convidamos neste momento o professor Sidney Gripa, pró-reitor de graduação da Unifeb e autor do livro, para deixar a sua mensagem sobre a obra. É a segunda vez, né? Mais uma eu vou pedir música no Fantástico, né? Então, seguindo, né? Eu gostaria de agradecer, né? Diretamente aqui, muitas pessoas que estiveram envolvidas, né, na elaboração e no desenvolvimento desse livro. Então, toda a gestão superior, né, que acreditou no nosso projeto, forneceu todos os recursos e nos possibilitou estar aqui hoje, né, compartilhando com vocês esse grande sonho que se torna realidade. Agradecer o professor Fernando Meriz e a professora Gisele, que aceitaram o desafio lá no começo de 2022, né, numa reunião praticamente de assessores pedagógicos, né, e acreditaram também numa ideia um tanto quanto desafiadora, né, e colocaram a mão na massa para tornar esse projeto realidade. E vocês, professores, vão perceber que, de fato, é um projeto bem diferenciado. Agradecer a todos os autores que serão nominados na sequência pela professora Gisele e pelo professor Fernando, que aceitaram o desafio também de se expor, né, porque todos os autores aqui estão colocando as suas ideias, aquilo que aplicam, né, e de uma maneira ou de outra, né, estão colocando a cara a tapa, as críticas e tudo mais, né, e as contribuições também. Mas a gente, de fato, só evolui, né, quando a gente dá o primeiro passo e bota a cara na janela, né. Agradecer a Patrícia, né, que trabalhou na questão da arte visual, né, em partes, né, colaborou bastante. A Patrícia, que tem uns dotes, né, que a gente não conhecia, ela cuida lá do diário, né, mas também tem os dotes de design gráfico e nos auxiliou bastante nesse processo. Vocês vão perceber que o livro tem uma inovação bastante interessante, que será relatada na sequência. Nós também contamos com o auxílio da Ângela ali da Propex, né, que auxiliou na elaboração de todo o formulário para gerar a certificação que será exemplificada depois para vocês. A Carla da Biblioteca, que trabalhou na ficha catalográfica,
né? E um agradecimento muito especial a toda a equipe da editora, na pessoa da professora Rafaela, do Peterson e da Jamaica, que trabalharam até dia 21 de dezembro, no apagar das luzes, revisando todo o material, que foi recebido nas férias, né? Eu recebi o material, o professor Fernando, que a Juliana do RH não escute isso, ela não está por aqui, né? E, né, corrigiu também durante esse período, né? E a professora Gisele também, para que nós pudéssemos, então, no dia 11 de janeiro, ainda dar a última revisada junto com o pessoal da editora e liberar então, para a gráfica. Então, foi um trabalho, gente, de praticamente aí quase um ano, de bastante esforço, né, de escrita, de idas, de voltas, de ajustes, mas vocês vão perceber que realmente é uma obra diferenciada, e não é porque, né, eu também participei da escrita aqui de um capítulo, e, né, eu não poderia deixar de falar para vocês. Eu já vi vários livros de metodologias ativas, já li alguns, e digo para vocês, esse livro aqui é diferenciado. Tá? Vocês vão perceber que é um livro diferenciado. Como citei anteriormente, né, a elaboração, ela foi pensada nos mínimos detalhes. E não vou dar uns spoilers aqui, o professor Fernando e a professora Gisele depois vão poder contar um pouquinho. É um marco bastante interessante e fico muito feliz que esse momento está acontecendo nos 50 anos. Mostra um amadurecimento da instituição, dos nossos professores, né? Porque, como a professora Rosemarie comentou, todos os capítulos foram escritos por professores da casa, então nós não precisamos contratar ninguém, nós já temos experiência, já temos competência para escrever uma obra dessa, socializar e compartilhar esse conhecimento com os demais colegas. Foi um esforço grande, mas também, né, com todo esse esforço, nós criamos uma oportunidade grande de nós transformarmos a nossa sala de aula. Vocês percebem, né, quem olhou com bastante atenção, que a capa do livro, ela fala por si só. Né? A capa, ela já diz muita coisa do que nós temos aqui nas páginas desse livro. Então é uma oportunidade, a gente sempre reforça, né? Não vou ser leviano de dizer que tudo que nós fizemos, a maneira que nós aprendemos e ainda o que a gente acaba elaborando na sala de aula, né, junto com os alunos, está errado, porque não está errado o que nós fizemos. A nossa aula expositiva, o PowerPoint, não é errado. Né? Quem disser isso para vocês, né, cada um tem a sua opinião, pode dizer, mas eu vou dizer que a pessoa está equivocada. Né? Se estivesse errado, nós não estaríamos aqui hoje. Mas eu diria para vocês que esse modelo, talvez ele não seja o mais adequado para todas as aulas, para todo o semestre. E aí, nós temos aqui 14 capítulos, 14 oportunidades, tanto de metodologias como de tecnologias, para que a gente comece a transformar um encontro, dos 19 que nós temos, depois 2 encontros, 3 encontros, até que essa mudança, né, ela se torne orgânica e daqui a pouco a gente não consiga mais saber se isso é ativo, se não é, se é tradicional, né, porque de fato o nosso aluno ele vai estar mais engajado, com mais autonomia para fazer a diferença, tanto na vida pessoal quanto profissional dele. Então eu fico muito feliz de ter participado desse momento, né, e mais uma vez agradeço a todos que contribuíram e peço desculpas se eu esqueci aqui de mencionar alguém, que por mais que a gente esteja acostumado a falar, a gente fica um pouco nervoso também, né? Então gostaria mais uma vez de agradecer a todos que estiveram e espero que vocês façam um bom uso. Esse livro ele estará também em todos os planos de ensino, não nas referências básicas e nas complementares, né, mas naquelas outras referências. Estará disponível na biblioteca acadêmica e, como a professora Rosemarie comentou, de tão bom que ele ficou, nós vamos compartilhar alguns exemplares com todas as instituições da CAF, com todas as redes de educação dos nossos municípios aqui, que são 9, né? E com certeza nós vamos contribuir bastante com a formação e com o desenvolvimento da educação da nossa cidade, da nossa região.
Então, espero que vocês gostem do lançamento e eu vou passar a palavra aqui para os meus colegas. Obrigado aí pela oportunidade. Boa noite. Convidamos os professores Fernando Luiz Merizio e Gisele Cristine Mondarno Brandalize para apresentarem a obra em nome dos autores. Boa noite a todos. É com alegria que cumprimentamos a magnífica reitora, professora Rosemarie Glatz, o magnífico vice-reitor, Sérgio Rubens Fantini, o pró-reitor de graduação, professor Sidney Gripa, e a pró-reitora de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura, professora Edneia Pereira. Cumprimentamos também os coordenadores de curso, de trabalho de conclusão, de estágio, nossos professores e os funcionários técnico-administrativos aqui presentes. Bom, boa noite a todos. Que coisa boa levantar os olhos e ver tantos amigos, tantos colegas nessa jornada. Estamos aqui nesta noite, na abertura da formação continuada de um ano tão especial, no qual comemoramos os 50 anos de fundação da FEB. Nosso grande marco para esta noite é a celebração da educação, o comprometimento com a qualidade da educação aqui edificada ao longo do tempo, que possui a colaboração de cada profissional que construiu e que vem construindo a história da Unifep. Nós convidamos a todos, neste momento, para iniciarem conosco essa jornada de apresentação sobre o processo de construção do livro Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais, Guia Prático para uma Docência Inovadora. Esta obra com a qual os senhores e senhoras foram presenteados. Escolhemos aqui compartilhar a trajetória de desenvolvimento do livro para dividir com vocês nossas aprendizagens durante o último semestre. Vamos juntos? A nossa primeira palavra a ser compartilhada nesta noite é a gratidão. Nós, organizadores da obra, nos sentimos profundamente agradecidos por esta oportunidade tão especial de construirmos esse livro. E aqui nós tomamos emprestadas as palavras do professor Antônio Nova, quando explica sobre os 3 níveis da gratidão. Esses 3 níveis estão presentes no Tratado da Gratidão de São Tomás de Aquino. Esses 3 níveis de gratidão estão postos no tratado da seguinte graduação: um nível mais superficial de gratidão, um nível intermediário e um nível mais profundo. O primeiro nível de gratidão, que é o mais superficial, é onde temos a gratidão no nível intelectual, do reconhecimento intelectual, cognitivo. Idiomas como a língua inglesa, por exemplo, agradecem, na etimologia da palavra, nesse nível. O segundo nível é aquele no qual nós damos graças a alguém por aquilo que nos deu ou nos proporcionou. Enviamos uma graça por aquilo que recebemos. Idiomas como o italiano, por exemplo, onde a gente falou grazie, tem esse sentido. Já o terceiro nível da gratidão, no Tratado de São Tomás de Aquino, este que é o mais profundo, é o que acontece por meio do vínculo. É neste nível que nos sentimos vinculados às pessoas, comprometidos com as pessoas. Aqui, a palavra obrigado, em língua portuguesa mesmo, expressa-se com perfeição porque nos coloca obrigados às outras pessoas. Ficamos obrigados uns com os outros a estabelecermos esse vínculo, a continuidade das nossas relações. Nesse sentido que pronunciamos
o nosso muito obrigado à Administração Superior pela confiança, professora Rosemarie, professor Fantini, professora Edneia, professor Gripa, e também as pessoas que nos ajudaram a construir esse livro. Vamos nominá-las novamente. Patrícia Gonçalves, que contribuiu de uma maneira muito significativa para a construção da capa, como o professor Gripa já mencionou, toda a parte interna da arte. Professora Rosana Paza, pela revisão da obra. Professora Rafaela Knopp, por todo o auxílio junto à editora. A Jamaica de Souza, está aqui? Não está aqui? Certo, pela parte da diagramação. Ao Peterson Vanzuita, também pela diagramação. A professora Ângela Santos. A professora Ângela está aqui. Muito obrigado por todo o auxílio com relação à extensão, né, para que a gente possa certificar a obra. E a Carla Zenita do Nascimento também, pela catalogação deste livro. Agradecemos também de uma maneira muito especial, nos sentimos obrigados aos professores e professoras que toparam também entrar nessa jornada, abrilhantando o nosso livro, né, por meio da autoria dos seus capítulos. Muito obrigado. Obrigada a todos. Agora, para adentrar as questões referentes ao desenvolvimento da obra, destacamos que é sabido que nos últimos anos a Unifeb vem investindo em publicação de livros, por exemplo, como aquele lançado no ano passado sobre as práticas pedagógicas inovadoras na instituição, e também em programas de formação continuada de docentes por meio da apropriação das metodologias ativas de aprendizagem e tecnologias educacionais como recursos pedagógicos. Gostaríamos, então, de relatar, neste momento, o processo de construção desse livro, que se iniciou nos diálogos entre a equipe pedagógica da Proeng. Emergiu da ideia de materializar, em um sentido verdadeiramente prático, orientações que pudessem contribuir para a perspectiva didática, para que ela se aproximasse ainda mais dos docentes aqui da Unifeb. Inicialmente, nós pensamos em desenvolver um manual. No entanto, no decorrer do processo de planejamento, entendemos e incorporamos na proposta a premissa de que, nessa temática, posicionar o leitor em uma posição ativa de aprendizagem era não apenas importante, mas essencial. Conforme o professor José Morin, a aprendizagem é ativa e significativa quando avançamos em espiral, de níveis mais simples para mais complexos de conhecimento e competências em todas as dimensões da vida. A partir disso, optamos então pelo desenvolvimento de um livro escrito a várias mãos e que retratasse as trajetórias e experiências da Unifeb. Nós chegamos num determinado momento a essa frase, né, que a professora Gisele leu agora. Posicionar o leitor em uma posição ativa de aprendizagem. Quando nós chegamos nessa frase, né, professor Gripa, acho que a nossa mente explodiu, né? Porque nós queríamos que não fosse somente uma obra para ser lida, mas sim uma obra que pudesse contribuir com uma experiência de aprendizagem. E se nós estamos falando de metodologias ativas, como que nós colocamos os leitores numa posição ativa de aprendizagem? Nós chegamos em conjunto a algumas soluções, as quais nós iremos explicar. Fizemos então um processo de construção do livro que foi uma aventura dialógica e imagética que foi percorrida por muitos caminhos, muito diálogo, muito, eu acho que não é bem isso. Vamos encontrar outras alternativas. Fizemos um processo muito educado de diálogo, de escolhas, tentando respeitar as ideias que vinham, mas ao mesmo tempo também confrontá-las
quando elas não estavam de acordo com o escopo principal do livro. Fizemos pesquisas de referências, muitas pesquisas de referência. Construímos mood boards, que são painéis com imagens para guiar o desenvolvimento e a estrutura do livro. Os colegas do design, vários mood boards. Esses painéis nos ajudaram a imaginar a referência visual da obra. Essa foi uma das questões quando conversamos com a professora Rosemarie e com o professor Fantini. Precisamos ter uma obra que seja visualmente atrativa. Nos empenhamos bastante em trazer imagens, tabelas, planilhas, gráficos e outras mídias para dentro dessa obra. Fomos elencando uma lista de elementos que gostaríamos que estivessem contemplados no livro. Uma lista como alguém que tem muita fome e vai ao mercado. Selecionamos dezenas e dezenas de atributos, pequenos atributos, melhorias que nós queríamos que o livro pudesse conter. Esses elementos, no decorrer do desenvolvimento, foram sendo sutilmente peneirados, foram sendo testados. E aqueles que realmente estavam em consonância com a nossa proposta acabaram ficando nesta obra. Fizemos mais de 30 mock-ups da capa e da arte do livro. Um mock-up é um esboço do que nós imaginamos que pudesse ser a referência visual. Estávamos realmente empenhados, de todo o coração e de toda a nossa capacidade gráfica, de encontrar a melhor alternativa. E o que temos hoje diante de vocês é uma alternativa que contemplou tudo o que nós queríamos para essa capa. Fizemos várias experimentações. E com certeza vocês já deram uma olhada em outros livros de metodologia ativa e podem colocá-lo lado a lado com o nosso. E a nossa capa está em absoluta sintonia com o que já foi produzido, com a vantagem de dar o salto a mais de toda a questão de tecnologias, diversidades e metodologias que estão postas já ali na capa. Chegamos a pensar que poderíamos até, entre aspas, esconder easter eggs. O que são easter eggs? Quem já ouviu falar de easter eggs, por gentileza? Pessoal que joga videogame, né? Tô sabendo. Os easter eggs são elementos escondidos, elementos surpresas que levariam o leitor para outros lugares. Nós não temos easter eggs propriamente ditos no nosso livro, mas nós trouxemos uma série de links, de referências, de materiais que vão levar vocês, leitores, para outros lugares incríveis para além do nosso livro. Foi um momento de bastante criatividade e compartilhamento de ideias. Foi realmente incrível discutir o livro com os nossos colegas. Em outras palavras, estávamos imersos e determinados a entregar uma obra à altura da Unifeb, o que é, por si só, uma nobre e grande missão. Então, vivemos uma trajetória intensa que, para nós como organizadores, foi repleta de desafios, mas para muito além de desafios, momentos de inspiração, momentos de incerteza, de construção e desconstrução, de ajustes de percurso, de esforço, colaboração, compartilhamento de momentos, decisões e, sobretudo, sorrisos. Assim, fruto desse esforço coletivo, como se refere o título, essa obra é um guia prático e ela reflete a nossa intenção de compartilhar uma trajetória que tem como ponto de partida o endereço da Unifeb. É, portanto, um caminho, dentre tantos outros possíveis para a docência universitária. E justamente sobre isso, tivemos grandes discussões. Pedimos por gentileza que se atentem neste momento para o título do livro.
Metodologias Ativas e Tecnologias Educacionais, Guia Prático para uma Docência Inovadora. Nós discutimos durante muito tempo, mas muito mesmo, se seria uma docência ou se seria a docência. E é uma escolha que aparentemente ela é pequena, mas que refletiu ao final a nossa escolha, como nós vemos, como a gente analisa, como nós refletimos e o que nos move na docência aqui no ensino superior. As nossas discussões foram sendo elucidadas a partir das nossas próprias reflexões. O nosso foco aqui é levar o estudante para o centro do processo de ensino-aprendizagem, mas os caminhos para isso são verdadeiramente inúmeros. Corajosamente, aqui os autores estão propondo caminhos fantásticos e criativos para isso. E assim, o que o livro oferece é contribuir para que a docência possa fazer uso dos recursos, a sua docência possa fazer uso dos recursos que compartilhamos na obra. Então, é um caminho dentre tantos outros possíveis. Muito mais do que um manual, a obra se consolidou na intenção de proporcionar uma experiência diferenciada de leitura. E por isso, trouxemos para o livro uma experiência gamificada, com a utilização de emblemas, os badges, que instigam a reflexão, a prática e o aperfeiçoamento sobre metodologias ativas e tecnologias educacionais. São oferecidos aos leitores desafios a serem realizados e que estão relacionados à utilização das ferramentas apresentadas no livro. Neste momento, gostaríamos de convidar a todos para abrirem os seus livros na página 11, onde apresentamos a proposta gamificada. Nosso primeiro parágrafo. Você já imaginou? Olha a pergunta que nós estamos fazendo. Que ao ler um livro, pudesse ser inspirado ou inspirada a aprender, refletir e a praticar os seus conhecimentos e informações contidos nele de um modo lúdico e desafiador? E para isso, vocês receberam também uma cartela de emblemas. Essa cartela nós vamos verificar porque ela precisa sair daqui e ir para o livro, né? Agora eu gostaria de solicitar que pudessem virar a página para a página 12. Podem ficar em mãos com a cartela também. Isso é bem didático. É bem de professor, né? Sigam comigo aqui. Nós definimos 3 categorias de emblemas, 3 desafios. Esses desafios são gradativamente sendo elevados à medida que você vai progredindo na leitura e na aplicação das metodologias. Nós queremos ver esse livro cheio de adesivos. Ali na categoria 1, definimos 3 emblemas. O primeiro badge, ele vai ser conquistado quando vocês realizarem a leitura do capítulo. Então, vocês têm ali a representação do badge, ele está na cartela de adesivos, e se derem uma corridinha lá no início do primeiro capítulo, sala de aula invertida, vocês poderão perceber que na parte inferior, aos locais onde os badges da primeira categoria serão adicionados. Então vamos tomar como exemplo o primeiro emblema. Você fez a leitura do capítulo, destaca o emblema. Sim, tem que ler. Tem que ler. Não pode ninguém destacar ainda não. Não está valendo destacar.
Já viu o Ricardo colar um ali, ó. Tinha gente destacando já? Já viu o Ricardo ali, ó. O Ricardo colou um ali, ó. Vamos conferir na saída e caso alguém tenha colado, vai perder nota depois. Então, olha só, um desafio tranquilo. O segundo budget é: você precisa aplicar a metodologia ativa ou a tecnologia em sua prática pedagógica. Esse é o segundo desafio, e é só o segundo desafio. O terceiro emblema, ele diz respeito a você compartilhar os conhecimentos do capítulo com um colega e incentivá-lo a aplicar na sua prática. Olha que incrível. Vale levar o capítulo, mostrar para o colega, ajudá-lo a entender a metodologia, talvez se propor a planejar a aula junto a ele, por que não? Talvez pedir o auxílio dos outros autores. São 14. A segunda categoria de emblemas, ela diz respeito à consolidação das metodologias ativas e tecnologias. Vocês vão encontrar nessa categoria 2 badges. E vocês vão verificar que esses 2 emblemas, eles estão postos no final do capítulo, junto ao espaço para anotações. O quarto budget, então vocês irão conquistá-lo quando utilizarem 3 vezes, pelo menos 3 vezes, a mesma metodologia ativa ou tecnologia educacional, consolidando a ferramenta. O quinto emblema, olha só que especial esse. A gente caprichou, né? Olha só. Ministrar um workshop de formação docente acerca de uma metodologia ativa ou de uma tecnologia educacional. Não. Hoje eu já falei sobre microlearning na formação, já posso colar uma. A terceira categoria de emblemas, essa é uma categoria lendária. Essa categoria aqui, ela está num nível sobrenatural. Desculpa interromper, mas ele queria utilizar o lendária no livro. E eu falei, acho que não, né, Fernando? Vamos... A gente optou por uma linguagem não tão de videogame, né? Uma lendária ia ser bom, né? Quem concorda, levanta a mão. Aí, ó. A terceira categoria fala sobre apropriação das práticas de metodologias ativas e tecnologias. Então, o sexto emblema, antes de falar sobre o sexto emblema, virando a página, vocês irão encontrar os locais onde os emblemas da categoria 3 serão colados, num lugar de destaque. O sexto emblema é ler o livro por completo. Até aí tudo bem, né? Os professores estamos acostumados. Só que tem até o início das aulas para isso. Não, é brincadeira. O sétimo budget, aplicar 7 ou mais metodologias ativas e tecnologias contidas nessa obra na sua prática. Então, das 14, você precisa aplicar 7. Só os heróis nessa. É o desafio, né? A gente está cutucando, né? O oitavo budget. Eu não acredito que a gente escreveu isso. Esse. Foi ele. Esse aqui está difícil. Aplicar todas, eu falei todas, as metodologias ativas ou tecnologias da obra
na sua prática docente? O professor Gripa falou ainda há pouco, né? Nós temos 19 encontros, aqui tem 14. Já vai dar até para repetir. Ainda tem uma margem de segurança. Bom, outro destaque também sobre a obra é que ela foi dividida em 2 momentos. A parte 1 explora conceitos e orientações sobre o desenvolvimento de algumas metodologias ativas e a parte 2 traz à tona possibilidades de uso de recursos tecnológicos que podem ser incorporados pelos docentes a partir do uso dessas referências. A fim de facilitar o desenvolvimento, a aplicação e a reflexão sobre as metodologias e as tecnologias educacionais apresentadas, em alguns capítulos, como o professor Fernando já mencionou, há links, materiais complementares, também vídeos e alguns podcasts que são acessados tanto via link quanto via QR Code. Isso quer dizer que vocês podem acessar os conteúdos complementares e também que estão expostos ao longo dos capítulos, tanto pelo computador, pelo celular, por tablet ou outros dispositivos de suas preferências. Para dar sequência a este momento, faremos então a apresentação dos professores autores que serão convidados a ocupar os lugares aqui à frente reservados. Faremos também uma breve exposição da metodologia ativa ou tecnologia educacional apresentada por eles. Nós vamos iniciar com o professor Joel Haroldo Bade, que não pôde comparecer por motivos de saúde. No capítulo 1, o professor contextualiza e justifica a utilização da sala de aula invertida quando comparada aos métodos de ensino tradicionais, trazendo conceitos e exemplificações, aborda maneiras de preparar e conduzir as diferentes etapas do processo de desenvolvimento do método e, além disso, a avaliação da aprendizagem. O professor Joel destaca ainda que a proposta de metodologia é a transformação da aula, tradicionalmente vista como espaço de exposição de conteúdo pelo professor, para um momento de debate, trabalhos em grupo, apresentação de trabalhos em grupo, apresentação de trabalhos enquanto acesso ao conteúdo propriamente dito é viabilizada por meio de tecnologias digitais ou analógicas, como vídeos, ambiente virtual, livros, artigos, entre outros. No capítulo 2, eu, professora Gisele, apresento a aprendizagem baseada em projetos, como uma metodologia que tem por objetivo a construção coletiva do conhecimento, orientada transversalmente por um contexto ou uma problemática. Apresento as etapas da trajetória formativa, desde o planejamento até a entrega do produto ou solução, considerando algumas reflexões e premissas indicadas pela literatura. Destaco também que se trata de uma excelente estratégia pedagógica, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de habilidades e competências interdisciplinares. É possível estabelecer relações entre a teoria e a prática alicerçada à realidade. Também estimula a análise e a reflexão crítica sobre a sociedade, envolvendo questões culturais e éticas, bem como o desenvolvimento da autonomia. Vamos pedir a gentileza agora para que a professora Júlia Wakiushi tome o seu lugar. No capítulo 3, a professora Júlia discorre sobre aprendizagem baseada em problemas, como um processo de ensino-aprendizagem na perspectiva da organização curricular integrada entre diferentes disciplinas ou componentes curriculares, mas com um elemento propulsor comum, a problemática.
Com base nisso, os estudantes fazem uso de diversas estratégias para refletir criticamente sobre o tema e o problema em questão. Além disso, destaca que se trata de uma excelente estratégia pedagógica que protagoniza o aluno como partícipe do seu processo de ensino-aprendizagem. A metodologia proporciona o desenvolvimento de habilidades reflexivas, críticas e de questionamento fundamentado. Além disso, é possível relacionar diferentes disciplinas na discussão da situação-problema, ou seja, confere interdisciplinaridade. A construção do conhecimento é realizada em grupo, o que possibilita a discussão de diferentes pontos de vista para determinado assunto. Por gentileza, professor Sidney Gripa. No capítulo 4, o professor Gripa aborda a aprendizagem baseada em equipes, explicando que essa metodologia se aplica principalmente a turmas grandes para a formação de equipe ou pequenos grupos, de modo que todos os estudantes compreendam e apliquem os pressupostos estudados adequadamente diante da problemática em questão. São apresentadas também algumas sugestões avaliativas. Além disso, o professor argumenta que o TBL é uma metodologia poderosa, à medida que contribui para uma aprendizagem mais ativa e significativa. Promove o desenvolvimento das soft skills, que são as habilidades comportamentais. É uma metodologia ativa versátil, pois pode ser aplicada de forma analógica, com formulários impressos, ou de forma digital, com aplicativos de plataformas digitais específicas. Chamamos agora o professor Leonardo Ristoff, por gentileza. No capítulo 5, a respeito da educação STEAM, o professor explica que a sigla deriva das palavras Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Em português, ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. E trata-se de uma abordagem transdisciplinar e que retorna à ideia do faça você mesmo, baseada no movimento da cultura maker. A metodologia consiste no trabalho prático de consertar, modificar ou fabricar diversos tipos de objetos. Um dos principais motivos para utilizar esta proposta está na necessidade de os alunos em ir além do conhecimento teórico e na contribuição para a sociedade em formar pessoas capazes de intervir em diferentes contextos. Por gentileza, a professora Gabriela Poltronieri Lenzi. No capítulo 6, a professora Gabriela apresenta o Design Thinking, o qual parte de problemáticas da vida cotidiana que trata necessidades humanas de maneira reflexiva, questionadora e analítica, favorecendo o processo de prototipagem para além das impressões iniciais. No decorrer da exposição, também são sugeridas algumas ferramentas para o desenvolvimento de cada etapa prevista pelo Design Thinking. Discorre ainda a professora que o Design Thinking possibilita aos estudantes empatizar com problemas e necessidades sociais latentes e, dessa maneira, buscar soluções inovadoras e autênticas. Aproxima os estudantes da comunidade, permitindo que os conhecimentos adquiridos na academia possam ser aplicados. Assim, o Design Thinking requer conhecimentos técnicos aprendidos ao longo do processo formativo e desenvolve habilidades humanas. Chamamos agora a professora Arina Blum, por gentileza. No capítulo 7, a professora aborda o Visual Thinking e explica que os desenhos são a base dessa metodologia, os quais atuam como facilitadores do processo de aprendizagem.
envolve um conjunto de diferentes elementos visuais e textuais que se entrelaçam a conceitos, ideias e reflexões que incidem sobre a aprendizagem por meio de imagens. Assim, as imagens potencializam o aprendizado. Pesquisadores que estudam processos ligados ao pensamento visual são unânimes na afirmação de que o cérebro trabalha com imagens e entende por meio delas. Somos seres muito visuais e rabiscos ajudam a pensar, e desenhos em formas de esquemas são representações imagéticas que facilitam a visualização de ideias complexas. São sínteses que contêm conhecimento concentrado, onde seria necessário muito texto para explicar. Por gentileza, professoras Eliane Corman, Rosana Paza e Gisele Prete. Sim, o trio. As professoras abordam no capítulo 8 a Peer Instruction. Trata-se de uma metodologia que promove a discussão em pares de questões conceituais de múltipla escolha. O fluxo de trabalho prevê a leitura dos conteúdos, a aplicação das perguntas e o levantamento das respectivas respostas, bem como a exibição coletiva dos resultados e a posterior discussão em grandes grupos. Possibilita a construção de habilidades e competências acadêmicas e profissionais, tais como estabelecer relação entre teoria e prática aliada à realidade, formulação de hipóteses, tomada de consciência dos problemas e da proposição de soluções, respeito às diferenças de ideias e teorias, engajamento no processo educativo, postura proativa e desenvolvimento enquanto agente na produção do conhecimento, bem como a inovação tecnológica, a comunicação e a autonomia. Chamamos agora a professora Leilane Marcos, por gentileza. Dando início à parte 2 da obra, no capítulo 9, sobre a gamificação, a professora Leilane ressalta que os jogos trazem possibilidades e oportunidades de desenvolver a aprendizagem a partir de narrativas que são relacionadas às motivações dos estudantes. Explica que, após delimitar as dinâmicas, o funcionamento e os componentes dos jogos, é possível construir recursos qualificados a partir da gamificação. Eles são aplicados aos contextos reais com o objetivo de motivar as pessoas a resolverem problemas por meio da gamificação. O estudante é estimulado a participar e, assim, desenvolver competências como criatividade, inovação, cooperação, solução de problemas, raciocínio para a tomada de decisão, entre outras. Por gentileza, a professora Mariana Vicentini. No capítulo 10, a professora apresenta o Classcraft, uma ferramenta tecnológica que simula jogos de role play, RPG online. Todo o percurso formativo leva em consideração os objetivos de aprendizagem determinados pelo professor, também a partir de uma proposta lúdica e gamificada. Inclui a escolha de avatares, a montagem do jogo, suas diferentes fases, a pontuação, o ranking de classificação e outros elementos que possam motivar o trabalho em equipe. A professora destaca ainda que, com a disseminação das tecnologias digitais, as universidades têm o papel de incorporá-las nas práticas acadêmicas, apresentando-as aos estudantes que não dispõem acesso a essas mídias. Assim, a gamificação possibilita o pensamento crítico e colaborativo, a resolução de problemas de forma efetiva e propicia o engajamento dos estudantes com a atividade de uma maneira mais dinâmica.
Chamamos agora a professora Jo Rosa. No capítulo 11, a professora apresenta o Escape Room. Trata-se de um jogo que também tem a intenção de aplicar os conteúdos propostos por meio da resolução de desafios na forma de enigmas e pistas, em um tempo determinado. O objetivo dessa estratégia é escapar de um lugar onde os estudantes foram inicialmente e simbolicamente trancados. O professor delimita o percurso e, assim, os estudantes desenvolvem competências e habilidades. A professora discorre que o Escape Room se constitui de um excelente instrumento pedagógico e um eficiente método que prioriza a capacitação dos alunos a se tornarem agentes ativos nos processos de ensino. É uma metodologia que pode ser aplicada em diferentes ambientes, no qual os jogadores estão imersos no desenvolvimento de competências e habilidades que requerem análise de resolução de problemas de diferentes níveis, planejamento e organização. O próximo capítulo é meu. Então, eu apresento no capítulo 12 o microlearning, ou microlearning, ou microaprendizagem, como um recurso na perspectiva das tecnologias educacionais, prevendo a possibilidade de entregar alguns conteúdos das disciplinas por meio de recursos digitais, em pequenas doses de informação. Assim, a utilização do microlearning se justifica por meios modernos e atuais pelos quais consumimos conteúdos, principalmente na era da internet e nas redes sociais, de forma rápida, dinâmica e sob demanda. Assim, a utilização do microlearning se apresenta como uma ferramenta que pode ser utilizada para que os estudantes avancem na compreensão dos temas estudados nas disciplinas. Para isso, eles mobilizam funções cognitivas para a compreensão dos temas e desenvolvem de forma criativa mídias digitais que estejam em sintonia com a cultura digital no qual estamos inseridos. Por gentileza, professor Júlio César Freitas. No capítulo 13, o professor aborda a oficina de Arduino, que se desenvolve por meio da robótica educacional. Após a explanação do passo a passo da programação do Arduino, a oficina é elaborada por meio da apresentação de uma problemática ou um desafio por parte do professor, até a exposição da solução robótica junto aos colegas. Destaca o professor que trata-se de um método que oferece muitas possibilidades para potencializar e facilitar o processo de aprendizagem e que permite a interdisciplinaridade de forma atrativa e motivadora, facilitando a compreensão de diferentes conhecimentos, aliando a teoria e a prática. No processo pedagógico, os alunos desenvolvem habilidades como a colaboração, a autonomia, a criatividade e o trabalho em equipe. Chamamos agora o professor André Luiz Thieme, por gentileza. No capítulo 14, o professor André apresenta os slides interativos como uma proposta de diversificação da utilização de slides a partir da decomposição de objetos e objetivos de aprendizagem. Dessa forma, o docente determina uma habilidade a ser desenvolvida pelo estudante, iniciando com informações parciais e que serão, ao longo da atividade, completadas e discutidas pelos estudantes com a mediação do professor. O professor destaca que o modelo é ideal para que a aula traga conceitos fundamentais e elementos que precisam ser expositivos,
sem um processo passivo comum a aulas expositivas. Encerrada a apresentação dos professores, gostaríamos de dar continuidade, refletindo que, ao compartilharmos conhecimentos, nós buscamos desenvolver esse guia para engajar professores leitores, trazendo a dimensão da aprendizagem para além da leitura do texto. Assim, como foi possível perceber ao longo da nossa exposição, nós escolhemos duas maneiras pelas quais acreditamos que seria possível transformar a leitura da obra em um processo sólido de construção do conhecimento. A primeira foi a de transformar essa experiência de leitura em uma experiência gamificada. Fizemos isso a partir dessa gamificação, apresentando desafios que, quando concluídos, marcam o progresso do leitor por meio da conquista desses emblemas. Agora nós apresentamos, neste momento, o segundo caminho, a fim de consolidar o percurso formativo com a possibilidade de receber uma certificação na modalidade de curso de extensão de 20 horas. Trata-se, então, de um questionário com 42 questões, sendo 3 questões relativas a cada capítulo apresentado no livro. As orientações estão no capítulo bônus, o nosso último capítulo apresentado. Nós destacamos que, para ter acesso a essa certificação, é necessário o aceito de pelo menos 75% das questões. É um baita desafio, né? Assim, esse livro é para os nossos professores e professoras. Que as informações alcancem e inspirem os nossos alunos que um dia poderão ser docentes ou atuar em outros setores do mercado de trabalho de maneira mais proativa. Que possamos compartilhar esses conhecimentos com as instituições de ensino superior, redes de ensino públicas e privadas. Por fim, para encerrar essa nossa apresentação, fica aqui os nossos votos para que a leitura do livro possa oferecer a vocês, professores e professoras, leitores e leitoras, uma experiência formativa que resulte no aprofundamento com as metodologias ativas e os recursos tecnológicos. Neste momento, agradecemos a atenção e abrimos as perguntas e comentários dos senhores e das senhoras para os autores do livro. Muito obrigado. Eu quero fazer uma pergunta, mas é para todos, né? Quem quiser responder. Ótimo. Como que vocês, assim, os nomes de cada metodologia são nomes que já existem e que vieram a partir das pesquisas, ou vocês criaram nomes, né? De repente, porque me surgiu e me deu um desejo incomensurável de colocar algumas práticas que eu já desenvolvi no decorrer do meu processo como professora e que acabo descobrindo sendo metodologias ativas, mas que eu nem sabia o que eram, né? E que agora esse livro eu acho que vai me ajudar justamente a elaborar isso. E aí a minha dúvida seria essa, assim, de como que aconteceu, né, dessa metodologia ganhar esse nome. Qualquer uma das metodologias. Autores. Certo. Professora, muitas dessas metodologias que estão no livro são as metodologias conhecidas como as clássicas, né, dentro das metodologias ativas.
De uma maneira geral, as metodologias que estão ali na primeira parte do livro são as mais tradicionais e conhecidas. As que estão na segunda parte do livro são metodologias que também têm aplicação já conhecida e que por isso também já têm um nome estabelecido, né? Eventualmente a gente pode ter alguma metodologia com um nome um pouco diferente, uma... Como? Nas clássicas? Eu penso que não, porque elas têm um foco bastante específico, né? Eu acho que, de tudo que a gente já leu sobre as metodologias ativas, o que poderia ser colocado como um elemento fundante de cada uma delas é colocar o aluno num processo ativo de aprendizagem. De certa forma, todas elas fazem, mas de modos diferentes. Nós conseguimos identificar que as metodologias, principalmente que estão na segunda parte do livro, elas têm especificidades que as destacam e que as diferenciam das que estão na parte inicial do livro. Mas são nomes que a gente já encontra assim. Deixa eu dar um exemplo da minha, né? O microlearning, ele é conhecido já no meio organizacional, dentro do campo da instrução organizacional, desde a década de 90. Mas agora a gente consegue resgatar ele por conta da maneira como nós consumimos conteúdo hoje na internet, né? De uma maneira mais rápida, mais dinâmica. Então hoje ele faz sentido para além do meio no qual ele surgiu, né? Obrigado. Talvez algum professor autor queira complementar. Boa noite. Como não deu tempo de ler ainda, né? Só o professor Tunique já leu, está na segunda já, ele me falou. Já colou 2 selos. Todas as metodologias aqui, eu posso utilizar no curso de Direito? São aplicáveis? Algum dos autores gostaria de responder? Por favor, professora Jo. Boa noite a todos os colegas. Professor Ricardo, eu apliquei pela primeira vez o Escape Room ou Escape Game com o Direito. E é uma metodologia bem diferenciada, bem desafiadora, porque você simula que tranca os alunos na sala, né? Na realidade a gente tranca, né? Não é para falar que tranca de verdade. A gente tranca com a chave e tudo, não joga fora. Então, nessa sala do Direito, tinha aproximadamente 50 alunos. Eu utilizei umas 5 salas, né? Então, foi no final do semestre, quando algumas aulas já tinham terminado. A gente distribui em equipes e vai criando... Eu faço na A3 porque eu utilizo todo o conteúdo do semestre. E como um jogo de RPG também assim, né? Como se fosse um jogo de tabuleiro. Você cria pistas, cria enigmas e cada equipe vai tentando descobrir as pistas, decifrar os enigmas e tem um tempo. Eles têm 1 hora, 1h30 para resolver. E é raciocínio lógico, é desafiador porque é competitivo, né? Então tem premiação, mas dá para aplicar no Direito. Eu apliquei na disciplina de Pensamento Filosófico e Sociológico. Qualquer disciplina, porque você utiliza o seu próprio conteúdo. Só tem que ter, assim, bastante força de vontade de criar enigmas, pistas, né? Mensagens criptografadas, né? Mas a internet nos ajuda bastante. Mas dá para aplicar sim, prof. A metodologia Peer Instruction, ela é perfeita para Direito porque ela alia a teoria à prática, né? Então, os alunos vão formular hipóteses e o professor pode trabalhar muitas questões ali. Professor Luiz Pedro. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar os autores todos, né, pelo esforço, pela dedicação
de fazer esse trabalho. Também queria agradecer o presente, né, que não é só o livro, né, mas é o conhecimento que está aqui traduzido. Eu só queria fazer uma perguntinha, não trouxe meu óculos hoje. Assim, o livro é dividido em duas partes. Tem uma anotação de onde começa a segunda, ou é só para a gente se situar melhor? Tem que ler, né, Pedro? Nós não quisemos separá-los para desafiá-los ainda mais, mas também porque não separamos especificamente ali no sumário para que não dê aquela impressão de que as coisas estão acabadas, né? Então, as metodologias, elas introduzem e depois as ferramentas que nós apresentamos, as tecnologias educacionais, elas complementam, né? Mas, mais especificamente, se inicia ali no gamification, né? Que é o capítulo da professora Leilani. Obrigado. Gostaríamos de convidar também aos professores autores que estejam à vontade para alguma palavra nesse momento, por favor. Professor, segunda música já para o professor Gripe. Mas, primeiramente, mais uma vez, né, parabenizar a todos, dizer para todos os professores que estão aqui que eu acredito que todas as metodologias, elas possam ser utilizadas nos mais variados cursos. Claro, tem algumas que, pela sua característica, ela se aproxima mais de um curso do que do outro, né? Então, vocês vão perceber na leitura que algumas vocês vão se identificar, essa aqui é mais fácil, né, para aplicar na minha disciplina. Não que a outra não seja possível, mas ela tem uma complexidade, né, e vai envolver uma preparação talvez um pouco maior, mas todas são possíveis. O que penso que os demais colegas aqui, autores, também compartilharão da minha fala. O que eu posso dizer, né, eu auxiliei aqui com um capítulo, né? Eu gostaria de me colocar à disposição dos professores, para que a gente possa, né, implementar o TBL, que foi a metodologia que eu escrevi, né? Então eu fico à disposição para que a gente possa conversar, né? Marcamos um horário, a gente orienta como separar o material, como aplicar, e se preciso for eu acompanho inclusive a primeira aplicação na sala de aula, independente do curso, né? Porque eu não preciso ter uma formação naquela área para poder aplicar. Eu consigo orientar o docente, né, acredito que os colegas também, né, para que eles consigam se desenvolver, e a partir do primeiro momento vocês com certeza vão caminhar com as próprias pernas. O professor Fernando e a professora Gisele comentaram, né, esse livro é um passo a passo, gente. Vocês vão verificar na leitura que é uma receita de bolo. Só não vai conseguir aplicar quem de fato não quiser, tá? Porque hoje, com o que está escrito aqui, vocês vão verificar que mas o professor Gripe escreveu assim, ali ele fez assim, então lá no curso de Direito eu consigo fazer assim, aqui ele fez assado, eu consigo adequar isso aqui lá no curso de Ciências Contábeis, né? E os demais colegas também, né? Eu tive já a oportunidade de ler, não colei os selinhos ainda, né? Mas eu li o boneco do livro, né? Então, digo para vocês que de fato ficou bem metodológico, assim, bem intuitivo e fácil de ser aplicado e compreendido por todos vocês. Então, me coloco à disposição, tá? Quem quiser se desafiar a aplicar o TBL, pode me procurar na sala A111 lá, que estou à disposição. Dentro dessa mesma linha, quero parabenizar a todos, né? E professor Gripe, enquanto o senhor falava, me ocorreu que eventualmente, em havendo necessidade, a gente pode promover pequenas oficinas, né? Por áreas de interesse, aí, porque é um aprendizado mão na massa, realmente, na prática. Não precisa ser coisa grande, mas por área de interesse
é uma demanda que vocês têm que gerar e o professor Gripe pode coordenar, né, com o pessoal para realmente aprender, porque a ideia é fazer acontecer. Nós estamos vivendo um momento importante na educação e nós queremos ser precursores disso na nossa região, que isso não fique só dentro da universidade, mas que vá para as outras escolas também, outras universidades. Afinal de contas, conhecimento tem que ser compartilhado, né? Hoje tem uma tendência, uma moda, né? A questão das metodologias ativas, mas a gente sabe que o nosso professor é criativo, muitos já fazem, né? Pelos planos a gente vê, só que a gente não sabe o nome, como bem disse a professora Silvia, a gente já faz, né? A gente precisa aprender os nomes, quem sabe adequar algumas coisas, né? Professora, e nesse sentido também a importância de nós registrarmos essas práticas, né? Olha como a gente chegou aqui com os professores que hoje estão, né? Com o registro dessas práticas e também do compartilhamento com os colegas, né? O compartilhamento entre os próprios alunos. Então, que essas boas práticas sempre venham à tona para que a gente possa ir disseminando entre nós. Não, é que agora tu falou dessas práticas serem disseminadas e compartilhadas, eu faço uma sugestão também para outros encontros de formação serem essas práticas, mas praticadas. Um professor pode ser o que vai assumir, né, a proposta metodológica e nós podemos ser os alunos. É porque eu acredito muito nisso, eu acredito que para tu ser um bom professor, tu também tem que ser um bom aluno, né? E acho que vivenciar a prática é muito mais interessante do que até propor. Às vezes eu fico com inveja dos meus alunos, eu penso assim, eu queria lá estar fazendo em vez de estar passando isso para eles, né? E eu acho que seria divertido para nós também, para como que a gente se vê num papel de aluno, né? Talvez a gente possa baixar um pouco a crista também. Uma sugestão. Bom, então nós gostaríamos novamente de agradecer a atenção de todos nessa noite, todos os que estão envolvidos conosco nessa jornada que iniciamos agora, 2023. Muito gratos por todo o momento compartilhado e que possamos ter aí um excelente 2023 com muitas colheitas. Muito obrigada.